Pai, nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E nós cremos que tu és um Deus que nos surpreende a cada dia com este amor, com esta bondade e com o teu agir. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor haja na nossa vida nesta semana, que o Senhor transforme, mude a nossa maneira de pensar. Nós queremos nos tornar cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Esta é a nossa oração, Pai. Que o Senhor guie os nossos passos durante toda essa semana, que a tua mão amorosa nos guie em todos os momentos. Eu oro, eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Então vamos lá, vamos para o tema desta manhã. Vamos falar sobre agir, baseado no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 em diante. Mas deixa eu fazer a pergunta que sempre faço no início, né? Sempre começo com perguntas para a gente bater um papo aqui. Você lembra de alguma experiência, de um agir de Deus na sua vida? Você pode contar essa experiência? Qual foi a experiência que você teve de um agir de Deus na sua vida? Que você viu que Deus estava agindo, era Deus ali, Deus agindo. Ou então, né, a gente poderia pensar o seguinte: a gente percebeu que era o agir de Deus depois que passou. Já aconteceu isso com você? Aconteceu algo na sua vida, no momento você não entendeu, mas depois que passou um tempo você falou, era Deus. Era Deus naquela situação. Já aconteceu isso com você? Conta isso para mim. Você sofreu, teve um problema, uma dificuldade, e depois houve uma solução. Deus agiu, mas na hora você não percebeu que era Deus que estava agindo. Você até ficou confuso ou confusa com aquele momento, às vezes não entendendo o agir de Deus. Você não entendeu. Mas depois que passou um tempo, você falou, nossa, era Deus naquela situação. Era Deus. Eu nem achava que não era. Mas era Deus. E às vezes, até no momento, a gente, dependendo de como a situação vai acontecendo, vai se resolvendo, a gente pensa que é o diabo que está fazendo, está agindo. Já aconteceu isso com vocês? Você fala assim, nossa, aqui é o diabo. Não é possível que Deus faria isso comigo. Mas depois que passou um tempo, você falou, nossa, não era o diabo não, era Deus nessa situação, porque Ele queria me ensinar. Já aconteceu isso com você? Olha lá, o pessoal está dizendo aqui, eu estou lendo vocês. Sim, sim, sim. Deus cuidou de cada detalhe desde o início até o fim. Livramentos incontáveis, provisão, enfim. Mas você já teve aquela sensação de que na hora não era Deus que estava agindo, mas depois que passou o tempo você viu que era Deus sim? E você não tinha percebido? É isso que a gente vai falar hoje, inclusive. Olha lá, estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Estou lendo tudo, gente. Olha lá. Estou lendo aqui, gente. Olha só, a Kate falou, né? Estava desempregada e quando acabou todos os recursos, conseguiu uma vaga de emprego, exatamente no momento certo, pois realmente não teria como pagar as contas seguintes. Foi totalmente cronometrado. Olha só, gente. Passei por um sofrimento gigantesco e passei por uma mudança tão radical em minha vida, eu não entendi o caminho. Olha só como é que acontece. Não entendia o caminho. 1 ano e meio depois, entendi que era Deus. Viu como é que são as coisas, Val? Impressionante. Olha só. A nega Lisângela diz: quando meu filho foi para a UTI, não estava entendendo, porque o quadro dele se agravou. Muito problema respiratório, mas
Quando entendi, Deus agiu nessa situação para agir na vida de outros dentro da UTI. Como é que são as coisas de Deus, né? Bom, enfim, tantas coisas, tantos testemunhos. Bom, agora, faço outra pergunta para vocês nessa manhã. Você já teve a sensação de que as coisas também não estão acontecendo na sua vida e que Deus não está agindo? Você já teve essa sensação também? Que as coisas não estão acontecendo na sua vida e que Deus não está agindo? Eu falei sobre o agir de Deus, né? De experiências que tivemos. Mas você já teve também do outro lado, mostrando um outro lado, essa sensação de que há momentos na sua vida que parece que não está acontecendo nada e Deus não está agindo? Já aconteceu isso? Pense aí. Diga para mim, ó, vocês estão dizendo sim, sim, sim. Olha só, gente. Eu quero mostrar para vocês nessa manhã um texto que fala sobre o agir de Deus. Tudo isso que a gente está conversando, a gente vai encontrar nesse texto que eu vou ler agora, o texto de Gênesis, que você vai poder abrir comigo. Você vai poder encontrar nesse texto. Abra comigo, por favor, Gênesis. Abra comigo Gênesis, se você tiver fácil aí. Abra comigo Gênesis capítulo 18. Marquei aqui, ó, fixei. Gênesis 18, tá? Versículo 1. Diz assim a história. O Senhor apareceu. O texto diz: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam eles. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. E depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho. Presta atenção nesses detalhes. A melhor farinha, o melhor novilho, Abraão escolheu para aqueles peregrinos, viajantes. E o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então a coalhada, o leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu Abraão. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, ela riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha, e o meu senhor também idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Disse Sara: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Disse Deus: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Ela disse: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Gente, vamos conversar sobre esse tema, pensando aqui em cima das perguntas que eu fiz para vocês logo no início. Eu falei se você se lembra de uma experiência, de um agir de Deus na sua vida, certo? E eu também perguntei se você já teve a sensação de que as coisas não estão acontecendo na sua vida e que Deus não está agindo.
E vocês disseram que sim. Deixa eu dizer para vocês uma coisa importante. Existem dias na nossa vida que nós estamos muito tristes. Não é verdade? Nós estamos, mas tão tristes que até o sorriso das pessoas não nos encanta. Há dias que nós estamos tão mal que nós estamos até cinzentos por dentro. Há tempos na nossa vida, meus amigos, que parece que existe uma tristeza profunda e que essa tristeza não tem fim. Há momentos que parece que viver não é algo bom. Parece que se torna um peso, é uma carga, não tem alegria. Há tempos na nossa vida que parece que os sonhos não serão alcançados. E que na verdade, gente, a sensação que a gente tem é que a gente está descendo uma escada e não subindo. E aí é justamente quando surge uma pergunta para nós. A gente diz o seguinte: será que um dia Deus vai agir na minha vida? Você já fez essa pergunta? Será que um dia Deus vai agir na minha vida? Eu estou esperando tanto tempo, estou esperando uma resposta, mas será que Deus vai agir na minha vida? Você já fez essa pergunta? Pois é. Olha só, essa história que nós lemos, deixa eu te contar resumidamente, para você que chegou agora também e não pegou a história que eu li aqui de Gênesis no capítulo 18, ou então você que não prestou atenção direito nessa história. Veja, Deus visitou a casa de Abraão. A Bíblia diz que Abraão estava na sua tenda, ele havia acabado de comer, e de repente, o que aconteceu? Ele viu 3 homens na frente da sua tenda. Alguns teólogos, inclusive, eles dizem que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outros teólogos dizem que era o Senhor e mais 2 anjos. Enfim, a questão era a presença de Deus naquele lugar. Aqueles 3 homens simbolizavam, mostram para nós que Deus estava naquele lugar. E Abraão, diz o texto, os convidou e preparou o melhor da comida. Lembra que eu até destaquei para vocês no texto? O melhor. Ele separou o melhor da farinha, o melhor da sua comida, o melhor do gado, o melhor para essas visitas, para alimentar essas visitas. E depois de tudo preparado, o Senhor disse: onde é que está tua mulher, Abraão? E ele continuou dizendo: na primavera do ano que vem, tua mulher vai estar grávida. Aí a Bíblia diz que Sara riu. Ela riu. E aí o Senhor disse: por que você está rindo, mulher? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Pergunto a você que está acompanhando essa live nesta manhã. Você acha que existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Existe algo difícil para Deus? Existe algo impossível aos olhos do Senhor? Olha, meus amigos, o tempo que Abraão estava vivendo, nesse momento que nós vemos, era um momento de tristeza. Porque ele tinha a sensação de que a vida havia passado e os sonhos não tinham sido alcançados. Sua mulher agora era idosa também. Ele era idoso, a mulher também. Eles esperaram a vida inteira, a vida toda, na esperança do cumprimento de uma promessa. E qual era a promessa de Deus para Abraão? Que ele seria pai de uma numerosa nação. Até aí Deus deu uma promessa para ele. Veja só, Deus deu uma promessa para ele. Ele tinha 75 anos de idade. E agora ele está com 99 anos de idade, porque daí Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Então você imagina, ele ficou esperando 25 anos. Quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Então você imagina a cabeça de Abraão, da sua mulher. Quer dizer, Deus havia dito: olha, vocês serão pais de uma grande nação. Mas essa promessa não se cumpria. E a idade ia avançando, avançando, avançando. E Sara, ela riu, porque ela disse: como é possível, na minha idade, eu conceber filhos? Como isso vai acontecer? Com 90 anos? Não tem como, humanamente falando, impossível. Então eles estavam tristes e com aquela sensação que a vida passou rápido e eles não tinham alcançado os sonhos. Os sonhos não haviam se concretizado. Mas, de repente, Deus agiu na vida de Abraão e Sara. Essa é a boa notícia.
que eu tenho para você nesta manhã e para esta semana. Deixa eu dizer algo muito bom para você. Haverá um dia que Deus vai agir na sua vida também. E pode ser esta semana, e pode ser ainda hoje. Deus pode agir. Mas eu queria destacar com vocês, se você tem aí um papel, uma caneta, quer anotar algumas coisas importantes do que eu quero conversar com vocês, faça isso. Eu queria destacar aqui com vocês hoje 3 verdades importantes para aquelas pessoas que estão esperando um agir de Deus. Você espera um agir de Deus? 3 verdades importantes eu vou deixar para o seu coração. A primeira verdade que eu deixo com você, sobre o agir de Deus. Você que espera um agir de Deus. Olha, geralmente, meus amigos, primeira verdade, geralmente, a forma como Deus age é discreta. Às vezes a gente nem percebe. Anote isso. Geralmente, a forma como Deus age é discreta. Às vezes a gente nem percebe. Você viu o texto? O texto mostra isso. Veja, Deus apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, como um viajante. Deus apareceu a Abraão como um viajante, como um estrangeiro. Abraão, assim como eu e você, poderia ter achado que quem estava ali era apenas um viajante, mais um viajante que passava. Ele poderia ter pensado. A visita de Deus na casa de Abraão poderia ser imperceptível se ele não tivesse reagido espiritualmente àquela visita. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o agir de Deus na nossa vida, olha, preste atenção, o agir de Deus na nossa vida não virá com anjos tocando nos céus, com nuvens vermelhas e Deus no centro, iluminado, com luzes coloridas, como nos filmes que a gente vê. Da minha época, dos filmes de Spielberg. Você lembra do Spielberg? Né? Com aqueles raios, todas aquelas pirotecnias e tal. Então tem gente que pensa que Deus vai surgir assim. Mas eu vou dizer para você que o agir de Deus na nossa vida não é assim. Virá muitas vezes quase imperceptível. E eu vou dizer mais para você nesta manhã. Eu vou dizer mais para você. Deus gosta de nos visitar muitas vezes de uma maneira que nós nem notamos que era Ele. E que depois que passa, a gente diz assim: nossa, era Deus que estava me visitando naquele dia. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Você lembra da pergunta que eu fiz no início? Às vezes assim. Passa, aí a gente lembra assim: nossa, era Deus. Era Deus. Eu achava que não era, eu achava que era até o diabo. Mas não, era Deus. Era Deus. Deus gosta de agir assim. E Deus nos visita tantas vezes, gente. Mas na nossa correria, na correria do dia a dia, nós deixamos de perceber a presença de Deus. E aí nós perdemos a chance de sermos abençoados. Jacó, por exemplo, Jacó foi visitado por Deus. Ele entrou no lugar onde Deus estava. E aí ele declarou. Ele dizia: Deus estava aqui e eu não sabia, isso aqui é um Peniel. Eu vi Deus face a face. Gente, quantas e quantas vezes Deus nos visitou e nós não percebemos a presença dEle? Quantas vezes? Aí você pergunta para mim aqui nesta manhã: mas Ronaldo, por que Deus é discreto assim? Por quê? Por que Ele não é evidente? Por que Ele age de maneira discreta, ausente e até imperceptível na nossa vida? Por que Ele age assim? Por quê? Eu vou te dar motivos. 2 motivos. Primeiro motivo, para que possamos ser nós mesmos o tempo todo. Sabe por que Deus é discreto? E Ele age muitas vezes de maneira imperceptível? Primeiro, é para que nós possamos ser nós mesmos o tempo todo. Porque se Deus aparece, gente, pensa comigo, se Deus aparece com anjos, com fogo, com luzes, com toda aquela pirotecnia espiritual, a nossa tendência diante desta visão é de nos comportarmos diferente daquilo que somos. Se estivéssemos diante de Deus com toda essa
coreografia celestial, nós não poderíamos ser displicentes. E como Deus é discreto, nós precisamos ser o tempo todo a mesma pessoa. Porque nós nunca sabemos quando é Deus ou quando é uma outra pessoa. Então, veja, primeiro, por que Deus age discreto? Por que Ele age de maneira às vezes imperceptível? Primeiro, para que possamos ser nós mesmos o tempo todo. Se Deus aparece com toda essa coreografia, como eu disse, a gente vai se comportar diferente. A gente não vai ser displicente na presença dele. Então Deus quer que você seja você mesmo o tempo todo. Segundo motivo, por que Deus é discreto e não evidente? Ele age de maneira imperceptível, sabe para quê? Segundo, anote, para que possamos ter a opção até mesmo de rejeitá-lo. Para que possamos ter a opção de rejeitá-lo. Porque, amigos, se Deus aparecesse com fogo, com luzes, ou de um modo maravilhoso, nós não teríamos nem a opção de rejeitá-lo. É tão maravilhoso, você não vai rejeitar. Mas, veja, Deus deseja que o nosso amor por Ele seja livre e não imposto. Porque se Deus se impusesse e se colocasse de uma maneira ostensiva na nossa vida, a gente não teria a opção de rejeitá-lo. Mas Deus não age assim. Deus não quer que você o ame por imposição. Mas Ele quer que você o ame porque você tem livre escolha. E nós devemos estar atentos, amigos. Esteja muito atento. Muito atento. Sabe por quê? Porque nos momentos que nós menos esperamos, nos momentos que a gente menos espera, Deus pode nos visitar. Deus pode nos visitar. Por exemplo, aquele convite que fizeram para você para assistir o culto da igreja. Não era um convite casual. Era Deus falando que Ele queria ter um encontro com você. E se você não foi, com certeza você jogou fora o que Ele queria realizar. Você que está aqui nessa live, que foi convidado por alguém, você que está aqui que foi convidado por alguém, isso aqui não foi casual. É Deus falando com você, que Ele quer ter um encontro com você. E muitas vezes, se você não presta atenção nisso por causa da sua correria, você não dá atenção a isso, você perde aquilo que Deus queria realizar. E Ele queria pontuar a sua vida e mudar o rumo da sua história. Então, gente, primeira coisa nesta manhã. Primeiro, eu falei que eu vou falar sobre 3 verdades importantes para aqueles que esperam agir de Deus. Primeira verdade para aqueles que esperam agir de Deus. Geralmente, a forma como Deus age é discreta. Às vezes a gente nem percebe. Segundo, anote aí. Segundo, quanto mais humano você for, mais facilmente você perceberá o agir de Deus. Quanto mais humano você for, mais facilmente você perceberá o agir de Deus. Veja, tem muita gente que pergunta assim: o que eu faço para perceber Deus? De repente você já perguntou isso, né? O que eu faço para perceber Deus? Quem já fez essa pergunta aqui? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Você já fez a pergunta? O que eu faço para perceber Deus? Deixa eu ver, responda para mim rapidinho. Quem é que já fez esta pergunta? Olha lá, o pessoal respondendo, sim, olha lá. O que eu faço para perceber Deus? Eu vou te ajudar nessa manhã. Porque, olha só, as pessoas dizem assim: o que eu faço para perceber Deus? Eu não sinto nada, eu não sinto arrepio, eu não sinto um toque, eu não sinto nada. Então deixa eu dizer para você, tudo isso, queridos, está relacionado à nossa capacidade de ser humano, de ser gente. Quanto mais humano você for, mais facilmente você perceberá o agir de Deus. Quanto mais humano. Veja, a percepção de Abraão, de quem Deus era, não era proporcional à capacidade dele ser esotérico, por exemplo, mas sim à sua capacidade de ser hospitaleiro. Quando Abraão viu os viajantes passando na frente da sua casa, a reação de Abraão não foi espiritual. A reação dele foi humana.
Abraão não estava ajoelhado na frente da casa, falando em línguas, orando, repetindo mantra. Não! Mas Abraão percebe Deus. Como é que ele percebe Deus? Ele percebe Deus a partir do momento que ele exerce a sua humanidade. Ou seja, Abraão era hospitaleiro. Ele exerceu a sua humanidade. Você sabe, deixa eu dizer algo importante para vocês nessa manhã. Às vezes, meus amigos, nós acreditamos que nós vamos perceber a presença de Deus através, por exemplo, de uma capacidade mediúnica. Os espíritas usam esta colocação. Nós vamos perceber Deus através de uma capacidade mediúnica. Os esotéricos falam de uma capacidade sensitiva, de vibrações. E os evangélicos dizem o quê? Capacidade espiritual. Então nós vamos perceber a Deus através dessas capacidades. Muitos crentes até dizem o seguinte: olha, você não está sentindo nada porque você não é espiritual. Se você não sente Deus aqui é porque você não está espiritual. Você já ouviu falar isso? Mas eu vou te mostrar nessa manhã que a Bíblia diz o contrário. Se nós queremos sentir o mundo espiritual, nós precisamos nos tornar mais gente. Quanto mais gente, quanto mais você for gente, mais sensibilidade você terá com o mundo espiritual. A lógica de Deus é contrária, é diferente, é contrária à lógica das religiões. Para você ser espiritual, você não precisa desencarnar. Para você ser espiritual, você precisa ser mais gente, mais humano. A nossa vocação espiritual, gente, não é descolada da nossa humanidade. Nós não somos anjos, nós não somos espíritos. E por isso, para ser espiritual, eu não preciso jogar fora a minha parte humana. Tem gente que pensa que para ser espiritual precisa jogar a parte humana fora. Não. Abraão foi hospitaleiro. Ele foi gente. Abraão foi hospitaleiro. Ele se importou com o outro. Isso é ser gente. É se importar com o próximo. Ele foi humano. Vocês entendem agora? Ele foi hospitaleiro. Ele foi gente. E sem saber, ele hospedou anjos. Queridos, nós não precisamos ser anjos para estar na presença de Deus. Mas para estar na presença de Deus, nós precisamos ser nós mesmos. Nós mesmos. Do jeito que nós somos, com as características que nós temos. Deus quer você do jeito que você é. Você não precisa colocar uma capa de espiritualidade. Você precisa ser você mesmo. Seja você na presença de Deus. E deixe que o Senhor vai transformar a sua vida. Ah, mas Ronaldo, eu tenho tantas falhas, eu vou ser eu mesmo na presença de Deus? É. Seja você mesmo na presença de Deus do jeito que você é. Só com um detalhe. Com o coração aberto na presença dele. Do jeito que você é, mas eu tenho pecados, eu tenho tantas misérias, eu tenho que ser assim? Claro que sim. Até mesmo porque não tem como você se esconder da presença de Deus. Deus já sabe. Deus já sabe. Então seja você. Apenas com um coração sincero. E Deus vai transformar a sua vida. Então deixa eu dizer para você. Você quer ser uma pessoa espiritual? Quer ser espiritual? Seja mais humano. Quanto mais você for gente, quanto mais você for caridoso, amoroso, generoso, quanto mais você for humano, mais facilmente você perceberá Deus e o agir de Deus. Isso é lindo, gente. É isso, é lindo. Isso que eu estou falando para você é a lógica contrária das religiões. Porque Deus caminha de uma maneira contrária às religiões. Jesus não veio trazer religião, né, gente? Jesus não veio trazer religião. Jesus não veio falar sobre o cristianismo. Não. Jesus veio falar de um estilo de vida. Jesus não espera que você seja religioso. O que Jesus quer fazer comigo, com você, é transformar a nossa vida. Transformar o nosso coração.
e sermos discípulos dele, nos tornarmos discípulos do Senhor. É isso, gente, é isso. Seja humano, seja você mesmo na presença de Deus, e você vai perceber Deus, você vai perceber o agir de Deus na sua vida. Terceiro, anote aí. Você espera um agir de Deus? Espera? Anote. Quanto mais generoso você for, mais facilmente você perceberá o agir de Deus. Quanto mais generoso você for, mais facilmente você perceberá o agir de Deus. Anote isso. Quanto mais generoso você for, mais facilmente você perceberá o agir de Deus. Veja só, Abraão, lembra que eu falei para você que ele ofereceu o melhor? Abraão ofereceu o melhor que ele tinha para suas visitas. Foi o melhor da farinha. Está escrito no texto lá, né? O melhor, ele mandou separar o melhor da farinha, o melhor do gado. Ele não pegou carne dura, não. Ele pegou a parte boa, o melhor do gado, para oferecer para os viajantes. Sabe, queridos, muitas vezes nós não percebemos Deus. Sabe por quê? Sabe por que muita gente não consegue perceber Deus? Porque é avarento, porque é mesquinho, porque é egoísta. Nós, infelizmente, queridos, nós somos muito econômicos no amor e na bondade. Se a gente estivesse no lugar de Abraão, a gente poderia pensar o seguinte: por que eu vou dar o melhor da minha farinha para dar para 3 estrangeiros que eu nem conheço? Hein? Por quê? A gente pensaria assim: por que eu vou dar o melhor, tirar da minha casa, da minha família, para dar para 3 pessoas que eu nem conheço? Nós perdemos muito da visitação de Deus e do agir de Deus na nossa vida, porque a nossa natureza, gente, é incompatível com a natureza de Deus. Porque Deus é bondoso, Deus é generoso. E quando nós agimos com mesquinharia, quando nós agimos com avareza, é óbvio, gente, que a percepção de Deus fica restrita, fica limitada, porque Deus não é dessa natureza. Às vezes eu me lembro, gente, pessoas que iam ofertar na igreja, no momento do ofertório, às vezes pessoas que pegavam a pior nota, sabe, pega da carteira no momento do ofertório, pega a pior nota, a mais suja, pisada, amassada, e oferece, e parece que diz: ó, toma Deus. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Sabe, infelizmente, gente, nós queremos a visitação de Deus, nós queremos um agir de Deus, mas só que dentro do nosso jeito, da nossa maneira, dentro dos nossos termos. E muitas vezes Deus fica longe disso, porque nós somos avarentos e mesquinhos, e Deus não anda por esse caminho de mesquinharia e de avareza. Sabe, gente? A nossa atitude em relação a Deus, por vezes, sabe qual é? O máximo de benefício por um mínimo de custo. A gente quer o muito e quer oferecer o pouco. E Deus não anda por esse caminho, gente. Deus não anda por esse caminho. Nós pensamos muitas vezes em nós mesmos. Nós pensamos nos nossos benefícios e pensamos naquilo que nós vamos lucrar. Mas Abraão mostrou que ele tinha um coração grande. Abraão mostrou no texto que ele tinha generoso. Ele pegou o melhor, você viu aqui. Ele pegou o melhor para oferecer para gente que ele nem conhecia. Se fosse com a gente pensaria: não, eu vou dar o melhor para os meus filhos. Eu não vou dar o melhor para os viajantes. Não, ele ofereceu o melhor. Ele foi generoso. Por isso ele percebeu Deus. Nós precisamos ser generosos e oferecer a Deus o melhor que nós temos. O melhor de tudo. Não estou falando apenas na parte financeira, eu falo de tudo, da vida, do tempo, da família, do ministério, de todas as áreas. Oferecer o melhor a Deus. Amém, gente? Mas vou falar a segunda parte dessa mensagem aqui. Segunda parte. O que aconteceria se Deus agisse na sua vida hoje? Você pensou nisso? Ah, Ronaldo, eu quero um agir de Deus. Tá, e o que aconteceria? Diante do texto que a gente aqui leu. Anote aí. Primeiro, o que aconteceria se Deus agisse hoje na sua vida? Primeiro, anote. Deus te lembraria de verdades que você já sabe.
Deus nos lembraria de verdades que nós já sabemos. Veja o texto. Quando Deus visitou a casa de Abraão, Deus não trouxe nenhuma verdade nova. Você percebeu? Tudo já tinha sido falado. Lá atrás, na vida de Abraão, há 25 anos, 24 anos até então, Deus já tinha falado, você terá um filho. E Deus agora volta a dizer a mesma coisa. Abraão, se prepara, porque você vai ter um filho. Não teve nada novo. Você sabe que muitas vezes, amigos, nós vamos à igreja querendo ouvir uma nova verdade de Deus. Qual é a nova verdade de hoje? Qual é a nova revelação? Mas pode dizer uma coisa? Muitas vezes, o que vai acontecer é que Deus só vai te lembrar de verdades que você já sabe. E por que Deus vai te lembrar de verdades que você já sabe? Que você já conhece? Por quê? Porque ele é chato? Ele gosta de ficar falando a mesma coisa o tempo todo? Não. Deus vai te lembrar de verdades que você já sabe, que você já conhece, para te dar a oportunidade de mudar de atitude. Porque muitas verdades, amigos, muitas verdades nós já sabemos, mas não praticamos. Então Deus vai nos lembrar de coisas que nós já sabemos, mas nós não estamos dando atenção. Nós não estamos praticando. Então se Deus visitar hoje você, se você espera essa visitação de Deus, o que pode acontecer é que Deus pode te lembrar de verdades que você já sabe. Segundo, anote. A pergunta é, o que aconteceria se Deus agisse hoje na sua vida, na minha vida? Segundo, Deus iria ler o seu interior. Deus iria ler o seu interior. Veja, o que é mais importante para Deus? A casca ou o conteúdo? A aparência ou o coração? O que é mais importante? Gente, Deus não ia ver o que está do lado de fora da sua vida, mas Deus ia ver o que está do lado de dentro. E Deus também iria comparar se o que está do lado de fora é igual ao que está do lado de dentro. No dia que Deus visitou Abraão e Sara, ele viu o coração de Sara, ele viu dentro. Mesmo que a risada da Sara fosse a mais imperceptível de todas. E Deus falou com ela no versículo 13, Deus falou, eu estou vendo que você está rindo, Sara. E ela respondeu, não, eu não estou rindo. Deus disse, você riu sim. Sabe, muitas vezes Deus fala conosco, gente. Deus fala conosco. Deus fala nos encontros, nessas lives. Deus tem falado constantemente conosco. E Deus está falando assim, eu estou vendo que você não está aí. Por exemplo, Deus pode estar falando com você nesse exato momento, dizendo assim, eu sei que você não está aí. Aí você, não, mas eu estou sim, estou assistindo a live do pastor Ronaldo. Aí Deus está falando, não, você não está. Você está longe. Você está indiferente, você não presta atenção, a sua cabeça não está aqui não. Deus nos fala muitas vezes, amigos. E Ele diz assim, eu estou vendo que os seus valores são diferentes. Ah, não são, não. Sim, são, eu estou vendo, porque eu olho o seu coração. Deus não olha o aparente, Deus olha o coração. Gente, quando Sara estava na presença de Deus, Ele viu o interior dela. Porque entrar na presença de Deus é desnudar a alma. É dizer, Senhor, Tu sondas e conheces o meu coração. Gente, Deus conhece as suas palavras antes de serem ditas e os seus pensamentos antes de serem pensados. Deus conhece o nosso coração. Então, gente, se Deus nos visitasse hoje, a segunda coisa que poderia acontecer é que Ele iria ler o nosso coração, o nosso interior. Como Ele fez com Sara, mesmo ela dizendo que ela não estava rindo. Mas Deus disse, você riu, Sara. Terceiro, anote. Terceiro, Deus nos mostraria que a nossa caminhada não se baseia naquilo que Ele pode ou não fazer. Eu vou repetir para você, para que você escreva. Deus nos mostraria que a nossa caminhada não se baseia naquilo que Ele pode ou não fazer. Anotou? Deixa eu dizer para você, a nossa caminhada, gente, não deve se basear nos porquês Deus faz ou deixa de fazer. A nossa caminhada não deve se basear nos porquês Deus faz ou deixa de fazer. Quando Sara riu, o Senhor disse para ela, Sara,
Existe alguma coisa difícil para Deus fazer? Hein, Sara? Sabe, muitas vezes, queridos, nós pensamos assim: por que Deus não resolve logo o meu problema? Pô, existe alguma coisa difícil para Deus? Por que Ele já não resolve isso na minha vida? Quantas vezes, amigos? Não é verdade isso? E o Senhor, em outras palavras, Ele estava dizendo para Sara o seguinte: Sara, se eu não te dei um filho até agora, não é porque é fácil ou difícil eu fazer, não é isso. Mas é porque eu tenho outros motivos, eu tenho outras razões. Você, Sara, confia nas minhas razões? Gente, a questão não é se é fácil ou se é difícil para Deus. Não é essa. Mas a questão são as razões de Deus. Você confia nas razões de Deus? Você confia nas razões de Deus? Normalmente, gente, nós não queremos entender as razões. Nós queremos tudo agora, para hoje. Nós somos apressados, imediatistas, impacientes. E, gente, confiar no poder de Deus é fácil. Difícil é confiar na vontade de Deus. Crer no poder de Deus é simples. O difícil é descansar na vontade de Deus. E muitas igrejas alimentam a fé das pessoas no poder e não na vontade de Deus. Isso é um perigo. Porque logo as pessoas dizem o seguinte: Deus pode fazer, Ele tem que fazer, e nós vamos mostrar para vocês que Deus faz. Essas pessoas se colocam como senhores e Deus como um servo. Quando agem assim, estão demonstrando falta de temor a Deus. Porque quem somos nós para dar ordens para Deus e exigirmos alguma coisa dele? Gente, se não for da vontade de Deus, mesmo assim você vai continuar confiando nele? Se Ele não te der aquilo que você deseja, mesmo assim você vai confiar e descansar no amor de Deus? Você vai continuar amando e servindo ao Senhor, mesmo se Ele não te der o que você deseja? Sabe, gente, eu continuo amando e acreditando em Deus, mesmo quando os milagres que eu imploro não acontecem. Porque os milagres que eu imploro e os pedidos que eu faço se baseiam na minha vontade. E Deus não está comigo para me dar o que eu desejo, mas Deus está comigo para me dar o que eu preciso. Ele sabe o que é melhor para mim. E eu preciso crer, amigos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que seja assim também na sua vida. E por último, número 4, anote aí. Número 4. O que aconteceria se Deus te visitasse hoje? Deus nos mostraria que a sua maior ação na nossa vida é gerar integridade. Deus nos mostraria que a sua maior ação na nossa vida é gerar integridade. Vou repetir. Deus nos mostraria que a sua maior ação na nossa vida é gerar integridade. Anotou? Gente, Sara riu e disse que não havia rido. Eu não ri. E Deus disse para ela não mentir, porque ela tinha rido sim, Ele sabia de tudo. Ele falou: você riu sim, Sara. Gente, o que é integridade? O que é integridade, gente? Integridade é quando a gente para de mentir para nós mesmos. Quando a gente para de mentir para os outros e para Deus também. Isso é integridade. Eu acredito, sabe, amigos, que a maior luta que eu vivo, que você também vive, nós enfrentamos na vida, a maior luta é deixarmos de ser dissimulados. Assim como Sara. Sara riu e tentou convencer Deus de que não tinha rido. Pior que mentir, amigos, pior que mentir é ser dissimulado. Pior que mentir é ser premeditado. Pior que mentir é ser manipulador, enganador e viver de meias verdades. Isso é pior, gente, é a pior coisa. Ou seja, gente, em outras palavras, se Deus acreditar, eu vou falar isso. Se Ele acreditar, eu me saí bem. Agora, se Ele não acreditar, Ele não vai poder me chamar de mentiroso, porque eu sempre tenho um jeitinho para dar, sempre tenho uma maneira de escorregar. Queridos, nós podemos enganar as pessoas, mas nós não vamos conseguir enganar a Deus. Se a gente quiser uma visitação de Deus, você deseja um agir de Deus? Você deseja uma visitação da parte de Deus? Então saiba que Ele vai te mostrar a sua própria interioridade. Ele vai te mostrar quem realmente você é e o que precisa ser mudado.
a palavra é um espelho para nós. Ela mostra quem somos. E ela nos dá direção para a nossa vida, para aquilo que precisa ser mudado. E eu pergunto para a gente orar aqui. Você está disposta mesmo a todas as implicações e a tudo o que representa um agir de Deus na sua vida? Você está disposto? Você quer um agir mesmo de Deus? Ah, eu quero, Ronaldo. Legal. Mas você está disposto a essas implicações e a tudo o que representa um agir de Deus na sua vida? Você pode ter certeza que o final de tudo isso sempre é um final abençoado. Pode ter certeza que é um final de vitória na sua vida. Eu quero um agir de Deus. Eu quero uma visitação de Deus na minha vida. E eu sei que você também deseja. Vamos orar? Pai, eu oro nesta manhã, pedindo que haja uma visitação do Senhor na nossa vida e na nossa família. Que haja um agir de Deus, assim como aconteceu na vida de Abraão e de Sara. Que seja também assim na nossa vida. Que haja um milagre. Nós queremos experimentar milagres na nossa própria vida, na família. Nós queremos, Pai. Nós cremos no Teu agir. Sabemos que o Senhor quer agir e o Senhor vai agir. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Portanto, Pai, nesta manhã, eu coloco a vida dos meus irmãos diante do Teu altar, sabendo que o desejo do coração deles, Pai, o Senhor sabe o desejo do coração deles. Haja nesse momento, em cada situação que eles estão vivendo, seja na situação familiar, uma situação financeira, uma situação ministerial na igreja, seja qual área for, na saúde física, que haja um agir do Senhor, que haja um agir vindo da Tua parte, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua graça, Tua bênção, o Teu favor alcance cada irmão, cada irmã. Que eles sejam guardados por Ti, abençoados pelo Senhor nessa semana. Em nome do Senhor Jesus. Que eles recebam vida, recebam graça, recebam saúde, recebam provisão que vem do alto. Em nome de Jesus, em todas as áreas da vida. Que eles sejam tocados, curados, abençoados e ministrados por Ti nessa semana. Eu oro, Pai, e creio no nome santo e poderoso de Jesus. Seja assim para o louvor da Tua glória, Pai. Amém, Senhor. Amém e amém.